Em um certo país, o imposto de renda é taxado da maneira a seguir. Não existe nenhuma taxa para rendimentos de até $10.000. Qualquer renda acima de $10.000 e abaixo de $20.000 tem uma taxa de 10%. Qualquer renda acima de $20.000 é taxada a 15%. Determine o que se pede a seguir. Item A. Esboce o gráfico da taxa de impostos, R, como uma função da renda, I. Para este gráfico, seguimos de modo direto as instruções dadas pelo enunciado. No eixo X, denotamos a renda, em dólares, e no eixo Y, a taxa, em porcentagem. Perceba que até $10.000, a taxa é constante, e nula, de $10.000 a $20.000, a taxa é constante em 10%, e acima de $20.000, a taxa é constante em 15%. E ainda, usamos bola aberta no ponto de coordenadas, 10.000, e 10, e no ponto de coordenadas, 20.000, e 15, para simbolizarmos que para $10.000, a taxa não corresponde a 10%, e que para $20.000, a taxa não corresponde a 15%. Item B. Qual o imposto cobrado sobre um rendimento de $14.000? E sobre $26.000? O valor de $14.000 tem $10.000 isentos de tributação e $4.000 com tributação de 10%, assim, o imposto cobrado para esse valor é de $400. Analogamente, o valor de $26.000 tem $10.000 isentos, tem $10.000 com tributação de 10% e $6.000 com tributação de 15%, assim, calcularemos seu respectivo imposto aplicando a tributação adequada a cada um dos valores mencionados. Reescrevemos as porcentagens em suas versões decimais. O que nos leva a um imposto de $1.900. Item C. Esboce o gráfico do imposto total cobrado, T, como uma função da renda, I. Do item B, sabemos que temos que analisar os intervalos para rendas entre 0 e $10.000, entre $10.000 e $20.000, e acima de $20.000. E além disso, sabemos que essa função contém o ponto de coordenadas, 0, e 0, o ponto de coordenadas, 10.000, e 0, o ponto de coordenadas, 20.000, e 1.000, e o ponto de coordenadas, 26.000, e 1.900. Para uma renda entre 0 e $10.000, não há imposto, então, o imposto total cobrado é dado pela expressão T de I constante igual a 0. Para um intervalo de renda entre $10.000 e $20.000, observaremos a expressão T de I igual a A1I mais B1, pois a função do imposto cobrado tem comportamento de reta. Observaremos nesse intervalo o ponto de coordenadas, 10.000, e 0, e o ponto de coordenadas, 20.000, e 1.000. Calcularemos o coeficiente, A1, através da razão entre a variação entre as coordenadas, y, e a variação entre as coordenadas, x, dos pontos dados. Substituímos as coordenadas dos pontos escolhidos, e com as devidas operações, concluímos que o coeficiente, A1, vale 0,1. Assim, nesse intervalo, a função tem expressão, T de igual a 0,1, I, mais B1. Determinaremos o coeficiente, B1, com a substituição do ponto de coordenadas, 10.000, e 0, nessa expressão. Com a multiplicação e transferindo o termo 1.000 para o outro lado da equação, concluímos que o coeficiente, B1, vale menos 1.000. Assim, no intervalo de renda entre $10.000 e $20.000, temos a expressão, T de I, igual a 0,1I, menos 1.000. Para o intervalo em que a renda é acima de $20.000, usaremos mecanismo análogo para determinarmos a expressão, T de I, igual a A2I, mais B2, observando o ponto de coordenadas, 20.000, e 1.000, e o ponto de coordenadas, 26.000, e 1.900. Calcularemos o coeficiente, A2, por método análogo ao usado para o coeficiente, A1. Substituímos as coordenadas dos pontos escolhidos, e concluímos que o coeficiente, A2, vale 0,15. O que nos leva, para esse intervalo, a uma expressão dada por T de I, igual a 0,15, I, mais B2. Usaremos o ponto de coordenadas, 20.000, e 1.000, para determinarmos o coeficiente, B2.
Substituímos essas coordenadas na expressão da função. Operamos a multiplicação disponível. E transferindo o termo 3.000 para o outro lado da equação, concluímos que o coeficiente B2 vale menos 2.000. O que nos leva à expressão T de I igual a 0,15 e menos 2.000 para rendas acima de $20.000. Escrevendo a expressão dessa função de modo completo, temos T de I igual a 0, se 0 menor ou igual a I menor ou igual a 10.000, igual a 0,1 I menos 1.000, se 10.000 menor que I menor ou igual a 20.000, e igual a 0,15 I menos 2.000, se I for maior que 20.000. Apresentamos o gráfico do imposto cobrado em função da renda, respeitando as especificidades de cada intervalo, e demarcando os pontos utilizados durante a resolução deste item. Se o vídeo te ajudou nos estudos de cálculo, e caso queira nos ajudar neste projeto, deixe um like e se inscreva no canal. O nosso canal tem o objetivo de ajudar as pessoas em qualquer nível da matemática. Portanto, se quiser resolução de outros livros de matemática, deixe sua sugestão nos comentários. Agradecemos pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.